A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, boa tarde, bem-vindos. Aqui estamos com a palavra de Deus em nossas mãos, com a palavra de Deus diante de nossos corações que para ela se abrem. E nesta oportunidade, você já viu aí o nosso tema que tem sido anunciado, Ele sempre fará. Estamos levando os irmãos para o livro de Esther, um livro bem pouco usado nas pregações e meditações, e geralmente meditações e pregações circunscritas aos textos que leremos hoje, por onde passaremos também, para discutirmos esse tema que é de suma importância para a nossa fé. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, então, no livro de Esther, aquele livrinho que vem logo antes de Jó, bem no meio da Bíblia, não é? Esther, capítulo 4, leremos os versículos 11 a 17, e em seguida, capítulo 5, versículo 13. Antes de orarmos, antes de lermos e orarmos, eu quero esclarecer a abordagem que estamos fazendo em cima do livro de Esther. O que nós temos a fazer hoje aqui, e iremos fazer em nome de Jesus, é uma reflexão em cima do livro de Esther. Quando a gente diz uma reflexão, alguns pensam assim, uma meditação, uma reflexão, mas não é a mesma coisa que pregação. Em cima da reflexão você não vai fazer uma pregação, é verdade. Em cima de uma reflexão, você faz uma pregação, você desenvolve uma mensagem. Quando nós dizemos, hoje vamos fazer uma reflexão, qual é a diferença tecnicamente ou em termos práticos que isso visualiza para nós? Uma reflexão não significa que você medita em cima de um texto, você avalia aquele texto, considera aquele texto para o seu coração, para a sua fé, e ao expô-lo não faz uma aplicação direta do texto. Não se trata de pegar o texto e aplicá-lo, desta maneira, daquela maneira, e fazendo desta forma, que é a forma didática de pregar a palavra de Deus. Numa reflexão, você tira lições ali em cima do texto, pensa sobre essas lições. No caso do livro de Esther, o livro todo tem a sua própria história, que é altamente motivo de reflexão, ou reflexivo para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, como nós vamos abordar exatamente agora. Mas hoje eu desejo mesmo que você, tanto quanto eu, em cima do livro, em cima do que podemos ler, não em cima dos textos que vamos ler agora, porque eles estão sendo lidos apenas para situar essa reflexão, mas na verdade ela se baseia por isso é uma reflexão, ela se baseia em toda a história do livro, nos 4 capítulos do livro, 6 capítulos, 8, e gente, eu estou perdido aqui no tiroteio, e por um descuido desnecessário. O livro tem 10 capítulos, o 10º capítulo é curtinho. Na verdade, se baseia, então, em todos os 10 capítulos do livro. É porque, a partir do capítulo 5, ele vai apresentando aí os desdobramentos e as conclusões do grande enfrentamento, que é o nosso foco, que é para onde todos vão quando fazem leitura no livro de Esther. E é evidente que se é uma reflexão em cima de um livro, que o livro inteiro atende a essa reflexão, é importante que a gente esteja falando com pessoas que já leram o livro de Esther, que conhecem minimamente a história de Esther, e aí fica mais fácil fluir. Bem, mas ainda para aqueles que não leram o livro de Esther ou não conhecem a história do livro de Esther, o que podem fazer posteriormente, não ficam perdendo em nada em cima da reflexão que vamos fazer, ainda que não seja na leitura dos 10 capítulos, não é? Mas vamos ler então o que temos aqui, porque a nossa reflexão nos leva a trazer de dentro deste livro para a nossa fé esta afirmação: Ele sempre fará. E é evidente que quando estamos falando com filhos de Deus, quando estamos falando com homens e mulheres da Bíblia, cuja fé emerge da Bíblia, esses pronomes vão apontar única e exclusivamente para o Deus eterno, para seu Filho Jesus Cristo, para a bendita Trindade divina. Estamos falando de Deus. Deus sempre fará. Ele sempre fará. Por que é que eu fiz questão de colocar o pronome em lugar do nome de Deus? Ele sempre fará, em vez de dizer Deus sempre fará, respeitando os termos do livro. O livro de Esther é o único livro em toda a Bíblia que não usa o nome de Deus em nenhum momento. Não é sequer citado, não é sequer mencionado, em nenhum momento, em nenhuma das palavras, através de nenhum dos atores. O nome de Deus é citado. No entanto,
É uma revelação tão clara, tão decididamente escolhida pelo Espírito Santo, que está aqui dentro do cânon. Porque quando você lê o livro, e esta é a grande beleza dessa reflexão, e por isso viemos para ele, Deus está presente em todos os atos, em todas as palavras, em todas as atitudes dos personagens principais. Por esta razão, nós vamos manter o pronome. Ele sempre fará. Vamos ler os textos, vamos orar ao Senhor e em seguida verter essa reflexão como chegou no meu coração para o coração dos irmãos. Capítulo 4 de Esther, versículos 11 a 17. Todos os oficiais do rei, o rei Xerxes, dos Medo-Persas, era um persa, todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu, é Esther quem está falando, e eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, ela mandou essa mensagem para seu primo Mardoqueu através de suas amigas e de seus oficiais que a assistiam. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, uma posição que ela já estava ocupando há 5 anos. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Agora no capítulo 5 leremos o versículo 3. E o rei Xerxes, que era seu marido, lhe perguntou: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Convém ler o versículo 2, que precede esta fala de Xerxes. Quando viu o rei, viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Na verdade, o que temos aqui nessa descrição, vamos orar, mas o que temos aqui é o cumprimento de protocolos segundo a lei dos Medo-Persas, que era uma lei severa e inexorável. Então ela vai diante do rei como quem está pedindo uma audiência, mas o rei está fechado. Há mais de 30 dias ela não aparece na sua presença, não é chamada diante dele sendo sua esposa. E aí é evidente que ninguém pode quebrar esse protocolo sem que se cumpra a lei que estabelece que a pessoa será morta a não ser que o rei receba. Este era o dilema de Esther. Há mais de 30 dias não podia estar lá. Sabia qual era a lei, ela conhecia, ela já estava há 5 anos no palácio, totalmente instruída a respeito de todos os critérios, de toda a cultura e de todas as formalidades e protocolos do palácio, do governo e do grande império dos Medo-Persas, que dominavam toda aquela região do mundo depois dos babilônios, divididos em 127 províncias ou 127 sátrapas. Você estuda isso na história geral. E Esther vai com ousadia diante dele, depois daquele recado que mandou para Mardoqueu. E aí, vai apostando na sorte? Não. Jogando a sua confiança em quem, invisível, mas devia estar por detrás de toda a história. E então o texto diz para nós que quando o rei viu a rainha Esther no pátio interior, diante do palácio, do trono, da sala do trono,
sobre cujo trono ele estava sentado, ele sim teve misericórdia dela, porque a lei era uma só. E porque teve misericórdia, ele estendeu o cetro para ela, que fazia parte do protocolo, como se dissesse: pode chegar, nada vai lhe acontecer, eu estou aceitando esta sua invasão, esta sua chegada até aqui, e você será ouvida. Ao estender o cetro, ele ainda faz aquela oferta extraordinária que acabamos de ler. O que você tem? Qual é o seu pedido? Porque quem chegava ali diante da sala do trono era para fazer algum pedido, mas quando a audiência estava aberta, fechada já há mais de 30 dias, qual é o seu pedido? Até metade do reino lhe será dado, o que prova o grande espaço que Ester conquistou no reinado dos Medo-Persas e no coração do rei que a estabeleceu como rainha e escolheu como esposa. Vamos orar ao Senhor e em seguida pensar, daí a reflexão, nisso que exala aqui destas páginas deste livro, dos 10 capítulos deste livro, como sempre, Ele sempre fará. Bendito Pai, glória seja o teu santo nome. Nós nos curvamos diante da tua palavra, confiados na tua graça, necessitados de banhar nela a nossa fé e a nossa confiança, renovar nossa segurança, nosso aprofundamento na tua fidelidade, nas tuas promessas. E pedimos que pelo teu Espírito nos leves a corrermos por ela, a andarmos por ela, a palmilharmos esta palavra, este solo santo, tiramos as sandálias de nossas pressuposições, as sandálias de nossa altivez, as sandálias, ó Deus, de nossos pecados, as sandálias de nossas autosseguranças e respostas pessoais, as sandálias do nosso entendimento, e nos curvamos diante de ti, rogando: ensina-nos, guia-nos e fala-nos, porque de ti necessitamos e necessitamos ouvir a tua voz. Tenho absoluta certeza de que, se não todos, uma grande quantidade de vidas, tanto agora quanto os que estarão diante desta palavra depois, necessitam dela. E eu rogo que tu a faças por misericórdia verter-se nos corações como palavra profética, alento, renovação de esperança e confiança pela fé em Cristo Jesus, em cujo nome oramos, esperando na tua graça. Amém. Amém. Sim, meus amados, para que lemos a palavra de Deus? Lemos porque cremos que nela ouvimos a sua voz. Lemos porque necessitamos alimentar a fé que dela emerge. E não é diferente do que estamos fazendo. É evidente que, como dissemos, não temos tempo para fazer a leitura de todo um livro, já que estamos dizendo que a nossa reflexão se baseia na história inteira dele. O livro de Ester, inclusive, recebe muita crítica daqueles que se pretendem experts na Bíblia, os teólogos de carteirinha, os teólogos liberais. Não dá atenção a essa gente não, porque de crente eles têm muito pouco ou não tem nada, entende? E eles olham para esses textos da Bíblia e ficam julgando o texto, analisando o texto como se fosse um outro livro qualquer. E olha que essa gente tem a pretensão de fazer confissão baseada na Bíblia. Mas, não é? Há louco para tudo. E essa gente olha para o livro de Ester e diz: essa história é uma fantasia, não é uma história real. Essa história foi escrita para nos dar lições espirituais. Essa história foi escrita para dar a origem da festa de Purim, comemorada pelos judeus, que por sinal se assemelha muito às nossas festas natalinas, em que trocamos presentes, chamamos o Natal de noite de luz, não é verdade? E Purim, é isso mesmo, eles chamavam de a festa das luzes, porque todos acendiam velas e etc., trocavam presentes entre eles, comemorando a grande libertação que foi feita nos dias da rainha Ester, lá na fortaleza de Suzã, que era a capital, o lugar do reinado, onde estava o trono de Xerxes, o grande imperador dos Medo-Persas, que venceu os assírios e que, por sua vez, foi depois vencido por Alexandre o Grande, pelos macedônios, pelos gregos no caso. Pois bem, o que acontece é que nós não entendemos desta maneira. Como todo bom crente em Cristo Jesus, sabemos que, por ser palavra de Deus, não é fantasia. Aqui não foi um livro escrito com anúncio: esta aqui é uma parábola. Não, não é isso. Quando você lê Cantares, você sabe que está lendo uma parábola. Quando você lê o livro de Provérbios, o livro já fala pelo seu próprio título, Provérbios. Cantares diz: eu sou um cântico dos cânticos. É uma metáfora gigantesca, uma alegoria, melhor dizendo, que tem várias metáforas. Mas Ester é um livro histórico, ele consta entre os livros poéticos da Bíblia, mas ele é um livro histórico.
Da mesma maneira, tem alguns que levam essa pretensão para o livro de Jó. Bem, coitados, não é? Para eles, nunca vai se verter em alimento para a fé. Mas como nós cremos que a palavra de Deus, é daqui que extraímos subsídios para a nossa fé. Pois bem, o que queremos ao fazer a leitura do livro de Esther? Eu recomendo que você se detenha fazendo a leitura desses 10 capítulos. A história é muito atraente, é muito cativante, é bela. É bela. Ela é simplesmente bela. Mas quando você lê, você se surpreende logo a perceber que o nome de Deus não aparece ali em nenhum momento. Nem nas falas dos personagens que são inerentemente judeus, autoproclamados judeus, nem no término, nem nas festividades que acontecem depois. A lei não é mencionada, a única lei que é mencionada aqui é a dos medo-persas. Você não tem nada aqui que faça menção do que aconteceu lá nos dias de Moisés. Você tem aqui a menção histórica de que estamos tratando com um povo que foi levado cativo desde Babilônia para Suzã. Aqueles judeus que estavam cativos em Babilônia, tendo sido levados para lá por Nabucodonosor. Agora, depois que os medo-persas assumem o poder, eles são levados para Suzã, não todos, um grupo. No meio desse grupo, bem ali naquela capital, estava Mardoqueu. Mardoqueu era primo de Esther. Os pais de Esther, os primos, em primeiro grau, de Mardoqueu, morreram quando ela era muito pequena ainda. E Mardoqueu então tomou a seu cargo ser o tutor de Esther, adotou Esther, criou Esther no temor de Deus, criou Esther de acordo com os rigores da lei dos judeus. E aí a história nos conta algo extraordinário que acontece. A história abre falando lá de uma confusão doméstica na casa do rei, com implicações políticas sem precedentes. O rei, como todos os monarcas absolutos, dava ordens diante das quais todos os Césares sempre fizeram isso, né? Tem que se curvar e cumprir sem discutir. O rei estava lá dando as suas festas com os seus nobres, mostrando para eles a sua riqueza. Era uma forma, nessas ostentações, de mostrar poderio, de impingir domínio, de impressionar politicamente. Então ele estava lá fazendo uma dessas arruaças que eles costumam fazer, que duram um longo período, foram só 6 meses de bagunça, de farra. No final desses 6 meses, ele mandou chamar sua mulher, a rainha Vasti, que, ao que tudo indica, não compareceu àqueles banquetes, àqueles festivais de longa duração. E aí foram lá dizer a ela: o rei está ordenando que a rainha compareça ao salão do banquete e esteja lá diante dele. Ela mandou diz a ele que eu não vou não. E aí a coisa não cheirou bem. Quando foram comunicar ao rei, a rainha se recusa a vir, ele reúne os seus conselheiros e pergunta a eles: o que eu faço agora? Olha que situação altamente humilhante, quer dizer, foi na contramão de toda a pretensão daquela festa ostensiva. O que eu faço agora? E eles disseram: só existe uma forma de você resolver esse problema, até para que não sejamos prejudicados. Imagine se a moda pega. Eu estou parafraseando palavras que estão aqui muito bem colocadas dentro da história de Esther. Eles, em outras palavras, estariam dizendo para Xerxes: imagine se a moda pega. Se tudo quanto é mulher resolve a partir de agora, considerem aquele tempo, né, em que os homens, especialmente fora do judaísmo, dominavam as mulheres e elas não tinham valor. Não tinham valor. Quem elevou a mulher na sociedade dos homens, primeiramente, foi a lei dos judeus. E depois, acima de tudo isso, o cristianismo, que igualou mulheres a homens, como era o propósito de Deus lá no Gênesis, que criou a mulher idônea ao seu Adão, ao seu marido. Bem, mas o pecado, a queda, os homens inverteram todo o processo, é evidente, né? Todo mundo conhece essa história. E aí eles dizem para Xerxes: você tem que dar um exemplo. Você tem que fazer alguma coisa. Bem, a única coisa que temos que se pode imaginar que o rei deva fazer é banir a rainha. Simplesmente se divorcie dela.
bota ela para fora do reino, não era nem para fora do palácio, manda embora do reino, banimento, ou seja, condenação. Não foi condenada a morrer, foi condenada a desaparecer do império. Eita, coisa séria, né? E o rei fez esse decreto. O rei fez esse decreto e ficou 1 ano sem mulher. Durante 1 ano, começou a procurar-se uma esposa para Xerxes. E então, muitas moças foram levadas ao palácio e preparadas pelos eunucos do rei ao longo de 1 ano inteiro para serem apresentadas diante do rei, para que ele escolhesse qual que lhe agradava mais e que seria rainha, elevada ao lugar de rainha no lugar de Vasti, aquela que foi banida. E entre essas moças lá estava Ester. E Mardoqueu deve ter vibrado no seu coração, né, ao ver que a rainha escolhida foi Ester, porque o rei, depois de 1 ano, escolhe Ester, se encanta dela e a eleva à categoria de rainha, casa com ela e Ester vira a rainha consorte do Império dos Medo-Persas. Passam-se 5 anos com Ester lá dentro do palácio. Nesse meio tempo acontece uma tragédia. Por essas incursões malignas contra o povo de Deus, um homem que estava lá dentro, tomado de vaidade política, que exigia que, já que ele era o segundo no reino, as pessoas se encurvassem diante dele por onde ele passava com pompa e circunstância. E Mardoqueu vivia sempre ali, na porta do palácio, claro. A filha adotiva dele, a sua prima, que ele criou, estava lá dentro como rainha. Então ele vivia por ali, zanzando por ali, porque ele não tinha acesso ao palácio. Mas quem estava lá dentro como rainha era a sua filha adotiva. Então ele estava ali, ele devia ser muito apegado a ela, ele a criou. E ele era o único que não se encurvava diante de Amã, esse segundo no império. E Amã se encheu de raiva contra Mardoqueu, exatamente porque foi espicaçado por seus auxiliares, seus oficiais, que disseram que aquele homem não se curva, de jeito nenhum, e demos ordem a ele para que se curvasse diante do Senhor, e ele não se curva, não lhe presta reverência. Amã tomou conhecimento de que Mardoqueu não se encurvava porque era judeu, e o judeu não se inclinava para prestar honra a ninguém, a não ser ao seu Deus. O texto não fala disso, mas nós conhecemos a história. Então Amã se enfureceu muito, e enfurecido, simplesmente decidiu que queria destruir Mardoqueu, mas não condicionou a sua fúria, o resultado da sua fúria, para a pessoa de Mardoqueu. Ele induziu o rei a criar uma lei para que todas as famílias, por onde o império estivesse dominando, nas 127 sátrapas, onde houvesse gente da índole e do povo, da raça e da religião de Mardoqueu, que então não se encurvavam diante dos medo-persas, fossem exterminados. E o rei, seduzido e envaidecido, assinou a lei, autorizando o extermínio de todos os judeus. Mardoqueu tomou conhecimento disso e entrou em pânico, é evidente. É este o momento da história que nós lemos. O que acontece é que no meio do caminho, e falaremos disso depois, houve lá um momento em que Mardoqueu, com esse negócio de ficar ali sempre vigiando na porta do palácio, tomou conhecimento de uma intentiva contra o rei, um atentado que seria feito contra o rei, e ele denunciou isso. E o rei mandou verificar e descobriu que a denúncia procedia. E então puniu, executou os 2 traidores que queriam intentar contra o trono, e deixou isso passar por si mesmo. Mas tudo foi registrado nos livros como deveria. O nome do delator, que era Mardoqueu, que nesse caso aí foi o instrumento de livramento, né, de uma tragédia daquele tamanho. E acontece que Amã então convenceu o rei a exterminar todos os judeus, por onde eles estivessem. Estabelecer um determinado dia em que isso iria acontecer dali a 12 meses. Quando essa notícia chegou aos ouvidos de Mardoqueu, ele não perdeu tempo, ele mandou chamar Ester. Chamou Ester, contou a Ester o que estava se passando e disse para ela:
olha, você tem que interceder pelo seu povo diante do rei. Até esse momento o que se percebe é que Esther nunca foi apresentada a Xerxes como judia. O nome dela original era bem judaico, judeu, Hadassa. Ela recebeu o nome de Esther, e com esse nome de Esther, ela estava lá como cortesã, e aí virou rainha, e acho que nunca ninguém tomou conhecimento de que ela era filha de um povo dominado. E Mardoqueu disse para ela, vai lá e avise, você pertence a esse povo, e vai ser exterminada junto com ele se essa lei prevalecer. E aí ela manda um recado para o seu primo, porque isso tudo foi através de oficiais. Ela manda um recado para ele. Há mais de 30 dias eu não sou chamada à presença do rei. E só há uma lei para quem entra na presença do rei sem ser chamado, é morte. Como que eu irei lá? É quando você tem essa resposta extraordinária de Mardoqueu para ela. Olha, fique sabendo que se você não fizer nada, estando na sua mão, tendo meios para fazer, cabendo a você poder fazer, esta é a oportunidade que lhe foi dada. Se você nada fizer, com certeza virá socorro e livramento por outra mão. De outra maneira, esse socorro e livramento virá. Mas você e toda a sua família, da qual ele fazia parte, não serão poupados. Então, pense bem no fato, avalie, considere no seu coração se não foi para um tempo como este que você foi elevado a esta posição de rainha. Traduzindo em outras palavras, pense, Esther, nós estamos diante de uma situação desastrosa, é o nosso extermínio, é o genocídio do nosso povo que está determinado. Mas exatamente porque alguém sabia que isso aconteceria, que seria engendrado esse mal, já se antecipou e infiltrou contra o mal e o mau intento alguém dele, é você. A maior posição possível, você ocupa o lugar de rainha, você é a dona do coração de quem tem o poder dessa lei. Vai lá e age, vai lá e intercede, vai lá e faça o seu trabalho de embaixatriz, faça o seu trabalho de interventora, mas salva-nos. Ela recua, sabendo que havia risco de um perecimento pessoal. E então ele, com ousadia, ele insufla nela coragem e dá um choque de realidade. E então Esther manda dizer a ele, está bem, vamos fazer o seguinte, eu vou jejuar 3 dias e 3 noites com as minhas auxiliares. Você manda dizer a todos os judeus que estão aí em Suzã, que neste mesmo período também entrem em jejum. Esta é a única referência da lei que está no livro. Jejum. A única referência da religiosidade dos judeus, melhor dizendo. Jejum. Entrem em jejum. Todos vocês, 3 dias e 3 noites. E aí eu vou me apresentar diante do rei. Se eu tiver de morrer, que eu morra. Mas a minha parte eu vou fazer. Eu vou fazer o que você está dizendo. Me cubram com seu jejum. Em outras palavras, isso está muito claro, eu não preciso dizer seus irmãos, me cubram com suas orações, vertidas na forma de jejum. Era isso que o judeu fazia. Já estava lá Mardoqueu, vestido de saco, de cinza, e com cinza na cabeça, porque já estava fazendo luto por si e pelo povo, como a lei prescrevia. E agora Esther chega e diz, jejuem, entrem em clamor por mim. E eu vou me apresentar. Se funcionar, amém. Se não funcionar, eu vou morrer, que eu morra. Se eu tiver de perecer, que eu pereça. Mas eu vou pagar esse preço. Eu vou representar o povo. Eu vou ser a intercessora a favor do meu povo. Foi isso que aconteceu. Este é o resumo da nossa história. E sobre esta reflexão desta história, porque sabemos o que aconteceu, acabamos de ler, ela vai, se apresenta, o rei tem misericórdia dela, estende o cetro, ela toca no cetro, e aí ela faz um jogo cheio de sabedoria, sabendo de onde partiu a idealização do genocídio. Ela chega para o rei e diz, eu vou preparar um banquete em honra ao rei e ao seu vizir, ao seu auxiliar, Amã. Venham ao meu banquete. Bem, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é preciso que você saiba que a rainha tinha o seu próprio palácio, o seu próprio espaço, era assim mesmo. E aí
O rei ficou todo encantado com a história, chamou Amã, que a vaidade subiu, foi até lá no auge, além da cabeça, para ir participar do banquete do convite da rainha Esther. A essa altura, Amã já havia mandado construir uma forca enorme para enforcar nela Mardoqueu, conforme a orientação dos seus amigos. E aí a história que continua, nós sabemos, Esther vira o jogo, Esther lamenta diante do rei com tristeza lá no banquete, que o seu povo será exterminado, e assim ela se expõe, ela mostra que ela é judia, e o rei então toma conhecimento de tudo, e toma conhecimento da situação de Amã, e determina que então Amã seja preso, e ele sai enfurecido, porque é evidente, ele agora está com um problemão na mão. Como é que vai quebrar a lei? Não pode quebrar a lei. A lei determinava que naquela época os judeus seriam exterminados. E aí ele sai enfurecido e volta. Quando ele volta, encontra Amã de joelhos, suplicando a Esther que poupe a vida dele, que peça ao rei que poupe a vida dele. E quando o rei vê isso, o quadro vira, fica pior ainda. Ele achou que Amã estava intentando contra Esther, então manda matá-lo imediatamente e Amã é enforcado. Mas aí o rei então atende a Esther e dá ao povo o direito de se defender em todas as cidades, naquela data em que a lei teria de se cumprir, e a história mostra então que é evidente que os inimigos dos judeus recuaram diante da oportunidade de defesa que eles teriam, e não houve o extermínio, e eles então fizeram uma grande festa e estabeleceram isso como lei, para ser repetido, contado. Bem, contei para você a história do livro de Esther, é onde surge então a história do dia de Purim, dia de sortes, porque foi lançada sorte naquele dia lá para estabelecer a lei, e então os judeus chamaram aquele dia de presentes e de brinde, de comemoração de uma libertação, Purim. Nós somos cercados, meus amados, de promessas que promovem a nossa segurança e a nossa esperança espirituais. São muitas. A Bíblia é um livro repleno de promessas, é a palavra de Deus para o nosso coração e a nossa fé. Nós não temos tempo para pensá-las, e o nosso coração só quer promessa, não é verdade? Só quer aquilo que alimenta a esperança, isso faz parte da nossa fé. Mas eu não preciso ir atrás de todas elas. Até temos aqueles, é evidente, fica a critério de cada um, que tem mais simpatia por uma do que por outra, aquela que lhe fala mais de perto ao coração, ou que atende ao grito da sua necessidade. Então eu tenho uma necessidade e a minha fé encontra uma promessa que é empática, ou é a resposta de Deus àquela necessidade, eu me prendo àquela promessa. Então temos várias promessas que alimentam a nossa segurança e a nossa esperança espirituais. Mas eu quero pensar duas só, porque elas vão atender exatamente a essa reflexão que explicam para nós o que em termos espirituais acontece com a nossa fé. Veja bem, dentre tantas, eu quero destacar 1 de Pedro 5,7, onde Pedro diz assim: lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês, ou ele tem cuidado por vocês. E eu prefiro essa segunda colocação, ele tem cuidado por vocês. Então lancem toda a ansiedade sobre ele. Ele está cuidando de vocês, ele tem cuidado, ele tem preocupação, ele coloca o coração dele sobre vocês, como Jó nos diz e como Davi também nos diz no Salmo 8. A outra promessa, de uma beleza que faz os nossos ouvidos retinirem, está em Isaías 64,4. Porque desde a antiguidade não se viu, ou nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, Deus, além de ti, que trabalha a favor daquele que nele espera. Deus é eterno. Isso aqui é glorioso demais, isso é maravilhoso demais, é um cântico que rompe da alma de Isaías e que enche o nosso coração. Desde a antiguidade nunca se ouviu, desde que o mundo existe, nunca se ouviu, Deus, além de ti, tudo bem. E aí todos nós dizemos amém, é a confissão geral, só há um Deus, só há este Deus, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Isaías disse, concordamos com isso, só que ele então define: não há nenhum outro Deus, não há nenhum Deus além de ti, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Isso é lindo, porque está simplesmente nos dando um comprometimento de Deus com a nossa vida, com a vida de quem espera nele. Deus trabalhando a favor de quem espera. É evidente que a nossa ansiedade, o nosso desejo, já nos leva a direcionar essa mão trabalhadora de Deus, pensando: trabalha em trazer solução para o meu problema.
A Bíblia não está dizendo que ele tem de trabalhar de acordo com a minha expectativa. A Bíblia está me dizendo que eu espero nele, ele vai trabalhar a meu favor, além do tamanho da minha necessidade. É evidente. Não é só em direção à minha necessidade, é nela e para além. Porque ele faz tudo completo. E quando se fala de fé, nos termos daquela de Moisés, como está em Hebreus 11, 27, que vê aquele que ninguém vê, ela se adequa perfeitamente à história de Esther. Porque veja, na história de Esther estamos falando de uma fé que fica manifesta nos atos e palavras de Mardoqueu e da sua prima, Hadassa, Esther, sem que o nome de Deus seja mencionado. É o Deus invisível na história de Esther. O que eu quero posicionar com isso, meus irmãos? Olha, se eu já disse, eu repito, que sem usar a palavra fé e sem falar em Deus, esse livro é prova completa de Deus, disso que estamos dizendo, da presença de Deus, do cuidado de Deus, e tem muito a nos ensinar. Então, um texto que, sendo bíblico, surpreende por nunca mencionar Deus nem falar em seu nome, então se torna muito relevante a evidência de fé nesses atores. E aqui estamos falando, evidentemente, de Mardoqueu e Esther. E presença divina. Os atos, a forma como as coisas são engendradas e encaminhadas, como a humilhação de Mardoqueu e a exaltação de Amã se invertem. Amã cai e é humilhado, e mais, tem que exaltar Mardoqueu quando ele engendra alguma coisa a seu próprio favor, e o rei inverte o processo. Por quê? Porque Amã toma conhecimento de que o rei quer falar com ele num dado momento, e vai lá todo cheio de pompa e circunstância. Ele era soberbo e se sentiu tal, mas na verdade o que o rei queria falar com ele é que tomou conhecimento pelas crônicas de que houve um intento contra ele, e que quem denunciou o intento foi Mardoqueu. E o rei perguntou: e fizemos alguma coisa por esse homem? Não, nada foi feito. Não, algo tem que ser feito. Aí ele chama Amã para saber o que devemos fazer por esse homem, só que ele coloca com essas palavras: o que o rei deve fazer pelo homem de cuja honra ele se agrada. Mardoqueu, Amã pensou: sou eu. E aí o que eu quero? O que eu quero? Rei, meu rei, o que se deve fazer por um homem de cuja honra o rei se agrada é vesti-lo com o manto real, colocar na mão dele o cetro real, colocá-lo sobre o cavalo do rei, a montaria do rei, e fazê-lo andar em desfile por toda a Suzã, enquanto que o povo presta reverência a esse homem e honra a esse homem, como se fosse o próprio rei. Aí Xerxes chega para ele e diz: é isso que vamos fazer então. Manda chamar Mardoqueu, aquele que está sempre lá nas portas do palácio, porque ele é esse homem. Você vai vesti-lo desta maneira, vai fazer toda essa pompa, vai passar aí os arautos comunicando ao povo que vai haver esse tipo de homenagem e de honraria dada a esse homem, e você vai conduzir esse cavalo pelas ruas. Isso foi terrível para Amã. Isso arrebentou, azedou o fígado dele. E ele teve de fazer isso. Então você vê Deus por detrás, fazendo esse processo para cumprir a sua palavra dita, inclusive no livro de Pedro que eu acabei de citar, quando ele diz que Deus exalta o humilhado e abate o exaltado. Ele levanta o que se humilha e ele humilha o que se ensoberbece, o que se vê grande a seus próprios olhos. Deus inverte a balança. Deus pega o soberbo e o joga no pó. Deus pega o humilhado do pó e o põe sobre o trono entre os nobres. E Mardoqueu é a prova inconteste disso. Então aquilo que é testemunho do Novo Testamento vai acontecer nessa história clássica do Velho Testamento de forma extraordinária. E quem é que está por detrás disso? Quem está engendrando esses movimentos? Deus, agindo e fazendo em todo o tempo. Então o que se percebe é que, sem falar o nome de Deus e sem citar fé, a palavra fé pelo menos, ela é evidenciada de forma notável nesses atores. E aí a presença divina, nessa sua providência, fica em conteste, vertida nessa forma de socorro e assistência ao povo que nele confia, cumprindo Isaías 64, que nós acabamos de citar aí, 64:4. Veja bem, o livro transpira essa presença sem mencionar Deus, e seus personagens judeus revelam essa fé e confiança nele e evidenciam a sua segurança sem alardes,
sem brados, sem invectivas, sem atos culticos. Você percebe que a única coisa que aconteceu que te lembra um ato cultico é Esther chegar e dizer: põe o povo todo em jejum e eu também vou jejuar. Mas o tempo todo, o próprio pronunciamento de Mardoqueu, falando em nome de todo o povo, de toda a raça e da sua própria família, significa que ele está destilando sua confiança, sua segurança e sua esperança na soberania divina, na ingerência de Deus dentro daquela história, pelo simples fato de Deus estar comprometido com o seu povo, sem fazer alarde. Por isso que o nome de Deus nem aparece no livro, sem dar brados, sem fazer invectivas, sem fazer marchas pelo meio das ruas. E isso deveria ser a norma de conduta, meus amados, neste mundo, dentro da nossa geração, de cada verdadeiro crente em Jesus em nossos dias. Pelo contrário, nós temos ouvido umas verbalizações de fé, com pretensão de fé, que não passam de talismãs. São como que gritos de mantras. A nossa geração está aprendendo uma confissão de mantra e de talismãs. Tem que fazer brados, tem que citar determinadas coisas, tem que dar ordens, proclamar, determinar, rejeitar, escrever versículos, manter a Bíblia aberta. E ainda tem, aqueles feiticeiros evangélicos que se engendraram entre nós, que manda botar copo d'água em determinado lugar, sal grosso no outro lugar, e por aí vai. Esse sincretismo com o satanismo, que fica dissimulado e alguns aceitam, vão passando por cima, esquecendo que com isso estão entenebrecendo sua confissão, partindo para a apostasia. Mas na verdade isso está entre nós. Uma fé cheia de talismãs, uma fé cheia de gurus, uma fé cheia de mantras, declarações para que a coisa se torne verdadeira, palavras ditas de forma positiva para que o negativo não venha acontecer. O nome disso é superstição. É uma magia que conhecemos aí dentro dos terreiros brasileiros como simpatia, coisas semelhantes. Mas, meus amados, aqui está um grupo de pessoas que confiam e revelam a sua confiança e a sua fé sem fazer alarde disso. Isso deveria ser a realidade do nosso cotidiano. Quando a Bíblia diz para mim e para você que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quando a Bíblia declara o que lemos em Isaías 64:4, ele trabalha a favor dos que nele confiam, dos que nele esperam. Isso tem que se traduzir em segurança, sem alvoroço. Eu não preciso fazer proclamações para que as coisas se tornem verdadeiras. Isso é superstição. Isso pertence ao paganismo. A igreja medieval foi que criou isso. Por isso que manda o povo ficar repetindo rezas, repetidamente, graças a Deus, não tem Deus nenhum ouvindo esse tipo de coisa, porque seria um Deus só de ouvidos e com fígado do tamanho da eternidade para aturar uma coisa tão, não é? Mas é isso, uma coisa, sabe, há um Deus em algum lugar que está ouvindo aquela palavra repetitiva, se você for entre os budistas do Nepal, se você for entre os vários budistas espalhados por toda a Ásia, você vai encontrá-los o tempo todo fazendo repetições, fazendo aquele ramerão, aquele cântico de ramerão, de mantra, como acontece entre os hinduístas também, repetitivo, para que o Deus a quem estão invocando ou se encha, perca a paciência, ou acorde da sua letargia em dado momento, diga: ai, coitado, está falando lá sem repetir, sem parar, e eu não estou dando atenção, eu vou atender. Atender o quê? Não, ele não está nem pedindo, ele está repetindo algo que alguém mandou ele dizer sem cessar. Você percebe o nível de cegueira espiritual onde Satanás leva os que são incrédulos, como a Bíblia diz? Desde quando vamos aturar isso entre nós, povo de Deus, que conhece a liberdade, a fé, a verdade? Temos de aprender com Mardoqueu e Esther. Que dadas as circunstâncias, nossos desesperos, as coisas que perdem o controle, que saem da nossa mão, a fé calcada, enraizada, como Paulo diz em nosso coração, por causa do Deus para quem ela se dirige, suficiente para sabermos a quem cuide, a quem vai fazer sempre. Mesmo porque a Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê, no quesito oração, deixa muito claro, isso saiu pela boca de Jesus e depois pela boca de Paulo, com palavras diferentes, deixa muito claro que nós, e pela boca de Isaías, que nós não sabemos orar como convém. Em Isaías é uma promessa: estarão eles falando, eu responderei.
Pela boca de Davi se assemelha demais ao que Paulo disse. Porque Davi chega a dizer para nós no Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua, tu já a conheces toda. Depois vamos ouvir Jesus dizer em Mateus capítulo 6, não é pelo muito repetir que vocês serão ouvidos, o Pai sabe. Você ora porque o Pai sabe. Aí alguém diria, e então para que eu oro? Se o Pai já sabe. Bem, porque a oração é a sua declaração é confissão, é a sua confissão de dependência. A oração ela é feita a Deus porque é a forma de você confessar o que você precisa, crendo em quem está recebendo a sua oração, ainda que sabendo o que Paulo diz, não sabemos orar como convém. Então não está na minha forma de verbalizar, de estruturar o meu diálogo com Deus, nem no tom, nem na altura com que eu falo, nem com a emoção com que eu permeio, com que eu embalo o conteúdo da minha oração. Não é isso. É a presença. É o chegar à presença. É o jejuar lá dos 3 dias e 3 noites de Esther e de Mardoqueu e daquele povo. É o chegar à presença. É colocar o coração diante de Deus. E via de regra sem palavras. Vamos lembrar que a Bíblia diz para mim e para você, em especial no Salmo 102, que nós servimos a um Deus que ouve gemidos. E existem aquelas circunstâncias em que nem gemido consegue sair pela boca. Deus ouve o som das lágrimas, meus amados. Deus ouve o som do silêncio do coração. Deus ouve a oração que a alma faz. Mesmo porque Paulo nos ensina em Coríntios que o Espírito é quem tem a mente que leva diante de Deus e que Deus compreende. Em Romanos 8, Paulo diz que o Espírito intercede por nós. Então é algo do nível da segurança do profeta Abacuque, que foi o único a falar em fé no Velho Testamento. E o que disse Abacuque? E é o que está acontecendo aqui. Tudo está falhando. A figueira não floresce, o produto da oliveira mente, as ovelhas no campo não estão dando crias, mas eu esperarei no Deus da minha salvação. Ele me faz andar sobre as minhas alturas. Tudo está desmoronando, Ele me põe acima. Então eu leio nas páginas de Esther, para nosso exemplo, 3 manifestações de fé. E eu estou chamando de manifestação. Eu não estou dizendo verbalização. Eu não estou dizendo formas culticas de fé. É manifestações de fé. Concorda comigo que a fé e o Deus que sem menção permeia as páginas de Esther, daí eu ter dito que eles então fazem uma confissão sem alardes, agem no silêncio. Essa fé está presente, isso é o que importa. O que temos aqui então é um livro revelando presença de Deus, presença, e na vida do crente é presença. Não há em nenhuma confissão no mundo, em nenhuma religião engendrada pelos homens, seja que o diabo inventou, seja que os homens inventaram, não há nenhuma confissão que eleve o adorador ao nível em que o Evangelho elevou a mim e a você. O Deus a quem nós servimos, que nos comprou pelo sangue do seu Filho, colocou o Espírito desse Filho dentro do nosso coração, de maneira que nos tornamos santuários vivos. Qual é o verdadeiro templo no qual Ele habita e é adorado? O meu corpo, o seu corpo. Qual é o lugar, a hora, o momento e a forma de invocá-lo e de adorá-lo? Vamos lembrar o que Jesus ensinou à mulher samaritana em João capítulo 4. Não há lugar e não há nenhuma hora. Não é nem ali nem cá. É em espírito e em verdade. E é em espírito e em verdade que ele está inculcado e inoculado dentro de você. É dentro do seu coração que você tem o altar sobre o qual ou diante do qual se dobra, porque o Espírito de Deus está lá dentro e você diz, Abba. Como disse o Filho de Deus, Ele preparou tudo isso. Ele criou um altar na nossa vida. De forma que, no que fazemos e por onde vamos, nós estamos levando um culto para o nosso Deus. E quando então a nossa fé se manifesta, ela deve se manifestar como aconteceu com Mardoqueu e com Esther, em atitude de confiança. O nome disso é posicionamento. O que está acontecendo aqui com eles? Posicionamento. A fé já estava lá no coração deles, apenas se posicionaram. Veja, e eu creio que será esta a primeira lição que nós podemos receber na história de Esther. A atitude de quem confia porque
crê. E leva essa confiança então nas articulações que a demanda da vida impõe. Mardoqueu ilustra isso para nós. Olha, Esther, aí está uma oportunidade. Por que, Esther, eu estou te dizendo que você tem a oportunidade de interceder a nosso favor? Porque quem ia criar uma coisa desta ordem? Eu te criei dentro da minha casa, uma menininha lá, brincando com suas bonequinhas de palha, aprendendo a lei sem aquele peso de comprometimento que é posto sobre os ombros dos homens dentre os judeus. Mas de repente, toma conhecimento de que você é selecionada entre as centenas de jovens que o rei está procurando para elevar a categoria de rainha. E quem é escolhida como rainha? Você. Passados 5 anos, o que acontece? O diabo inventa lá, encarnado na forma de Amã, que nós seremos destruídos. Não, isso não vai acontecer não. Deus não ia, é evidente que foi Deus que engendrou tudo isso, Deus não ia se antecipar a essa situação e agora ficar de braços cruzados e dizer, ganhe diabo, leve tudo que você quer. Não. Mardoqueu tem uma racionalidade em cima da fé. A Bíblia diz que a fé entende, não é bonito isso? Hebreus 11:1. Pela fé entendemos. Está aqui Mardoqueu conjecturando. Não deixou a voz do desespero falar, que é o que geralmente acontece aos crentes, aqueles em cujo coração o Espírito Santo está habitando. Deixa a voz das circunstâncias ditarem. Não aconteceu com Abacuque. As circunstâncias estavam ditando, mas Abacuque tinha outro discurso, não era mantra, não era superstição, não era talismã evangélico, judaico ou religioso, não. Era confissão de confiança. Não, tudo está desmoronando, mas o meu Deus me faz andar sobre as minhas alturas, porque Ele é que é a minha fortaleza, e não as coisas. Quem dá ordens para que a terra produza foi quem a criou. E este é o meu Deus. É isso que estava no coração de Abacuque, que é o que está no coração de Mardoqueu. Olha, é evidente que nada destas coisas aconteceram, Esther, por acaso e para nada. Não, aí está a oportunidade, como a gente diz vulgarmente, a faca e o queijo estão na sua mão. Você só tem que usar o seu lugar, pleitear o livramento. Quem está numa proximidade deste nível com o rei, além de você? Ninguém. E ele sabia de uma coisa, não importa que Amã seja o segundo, Esther é a esposa do rei. Ninguém ocupa esse lugar. Ninguém tem espaço, proximidade maior do que a rainha. Então, na verdade, isso fala de posicionamento, é uma fé que confia. Ela sabe que as circunstâncias estão ditando o contrário, mas ela sabe quem é que tem o poder de controlar as circunstâncias. Quem é que diz ao mar, até aqui tu virás e não mais, como ele disse para Jó. Ela sabe quem é que está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E há tantas outras coisas mais que a fé sabe. A fé não sabe apenas o texto da Bíblia no qual ela se escora. A fé sabe como é o coração de quem inventou a Bíblia, de quem a ditou. O que é que ele sente? Oh, meu Deus! Lembramos aqui Davi no Salmo 103 dizendo isso, exatamente isso. Que ele sabe que somos pó, conhece a nossa estrutura, e como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de nós. Mas do que eu sabia disso tudo, sem usar de palavras, sem fazer palanques de conscientização pública, ele simplesmente se posicionou e chamou Esther para esse posicionamento. Então, meus amados, o que nós temos aqui é atitude de confiança. É isso que a fé no livro de Esther mostra para nós. Mas não é só. Também a fé como atitude de segurança. Porque há o posicionamento e ele produz alguma coisa. Há uma resposta que vai acontecer comigo que não é apenas a resposta do efeito. Não estou falando de efeito. Eu estou falando de resposta da minha alma a essa confissão. Se eu tenho uma fé que me posiciona na confiança de Deus, plenamente em Deus como centro, a razão, a última palavra, a fonte e o fim, ela produz segurança. Segurança é a resposta. Segurança foi exatamente a primeira proposta de Jesus aos que creem nele. Se alguém quiser vir após mim, aliás, perdoe, venham a mim, e vocês vão achar descanso, troquem de fardo comigo.
vocês vão encontrar descanso. Descanso é a evidência mais plena, sintomática, de que a mente e o coração estão seguros, a paz de Deus que excede todo entendimento se instalou, estava ali. O resultado é a segurança. A forma, a autoridade com que Mardoqueu fala para Esther produz isso, mas na resposta de Esther também. Isso é que é importante. Então veja, é com bastante evidência que esse sentido de segurança por saber que Deus tem seu próprio agir surge aqui no livro. Então fica bem evidente nas palavras dele para Esther. A gente pode contextualizar o que Mardoqueu disse para Esther dizendo assim: algo precisa ser feito, senão vamos morrer todos. Algo precisa ser feito. Não vamos ficar de braços cruzados esperando que um anjo desça e extermine todos os medo-persas. Algo precisa ser feito. Se você fizer, pode acontecer. Você tem a oportunidade. Os recursos legítimos estão em suas mãos. Então, se você fizer, pode acontecer o que é preciso, o que é possível. Se você não fizer, há quem faça. Socorro e livramento de outra parte surgirão. Foi isso que ele disse. Esta é a sua oportunidade. Este é o momento de você entrar em cena. Esta é a hora de você pôr em exercício suas inteligências, seus talentos, seus dons. O que Deus te deu, a capacidade com que Ele te colocou neste mundo, nesta geração, no espaço que você tem. Os recursos que estão nas suas mãos. Você pode usá-los. E Deus vai fazer acontecer. Agora, se você não fizer nada disso, mas alguma coisa precisa ser feita. Isso que pode ser feito é possível, sim. Está na sua mão e você não fizer, Ele vai fazer. Então não é que eu recuo ou eu deixo de fazer para que Deus faça. Mardoqueu deixou claro para ela. Ele faz através de você. Agora, se você se recusar, os que necessitam vão receber a resposta, mas você não. Ele deixou isso claro para ela. Nem você, nem a família do seu pai serão livrados. Foi pesada a palavra de Mardoqueu para Esther. Não pense que você vai ficar livre porque está dentro do palácio e é a rainha. Que coisa séria, não é? Deus vai fazer. Mas você pode não ficar aí para ver. As oportunidades estão na sua mão. Haja. Vai nesta tua força, o Senhor disse para Gideão. Ser forte e corajoso, o Senhor disse para Josué. Eu te capacitei. Põe em exercício que eu te dei. Os talentos. Aquilo que chegou à sua mão. Confiando em mim. Não na sua capacidade, nos seus talentos, mas vá com segurança. Se você está seguro, você pode fazer. Seguro nele. Não é seguro na lei, no que vem acontecer, na parte do homem, o que o homem vai decidir, porque esse era o jogo de palavras de Esther. Algo precisa ser feito. Então nós estamos dizendo que, contextualizando, ele está dizendo, há quem faça. Eu não preciso saber como. Ele não tinha essa resposta. Eu não preciso saber quando. Ele não tinha essa resposta. Ele só tinha uma resposta. Deus não vai ficar de braços cruzados. É evidente que ele usa cordas humanas. Você é a que está na linha de frente. É a primeira delas, é a principal delas. Se você nada fizer, ele vai fazer, de alguma outra forma. Não sei como, não sei quando, mas ele vai fazer. Alguém fará, e sabemos quem é. E é evidente que, sendo Deus, se for impossível, é da alçada dele, com exclusividade. Ele é o Deus dos impossíveis. Se não é possível aos homens, é possível a Deus. Se há possibilidade para os homens, ele insufla o seu poder e graça e sabedoria. Se não há possibilidade para os homens, ele cria o impossível. Esta é a razão, meus irmãos, porque nós precisamos orientar os fracos entre nós. A Bíblia diz que a gente deve preparar, amados irmãos, ouçam isso, devemos preparar veredas direitas, para que possa caminhar por elas até aquele que tropeça. Nós temos muitos entre nós afetados, infectados por uma fé fraca, vazia, mal doutrinada, mal contribuída. Só vai crescer. Nós estamos cada dia tendo mais oráculos e púlpitos, infectando o povo com uma fé não bíblica, uma fé de verbalizações, de arroubos, com miscigenações, confusa.
cheio de contradições na própria revelação da palavra de Deus. Isso produz uma geração de crentes fracos, temerosos, cheios de medo, claudicantes, cheios de recuos. Estou cercado de uma geração de crentes que a tônica, a palavra de ordem no coração deles é medo. A verdade que nós precisamos deixar muito claro é que esta gente precisa ser fortalecida. E a maneira de fortalecer é mostrarmos para eles que há uma segurança absoluta naquele que confia, por causa de quem habita em nós. Que o nosso Deus trabalha a favor de quem nele espera. Isso estava lá no coração de Mardoqueu. Isso tem que estar no meu e no seu coração, que temos muito mais recursos em termos de revelação, recursos revelacionais, toda a escritura pronta nas nossas mãos, do que Mardoqueu tinha. Temos uma imensidão de experiências, mas o que nós encontramos é uma confissão eivada de pavor. Não aceito, não quero, determino que não pode ser dessa maneira. Palavras de ordem, palavras mágicas, uma fé mágica. Não. Precisamos ensinar a esses pequenos que Deus usa ciência, Deus usa remédio, Deus usa médicos, Deus usa recursos, Deus usa as ciências, seja na área da construção, seja na área, sabe, Deus usa carros, Deus usa vacinas, Deus usa N coisas, Deus usa psicólogos, Deus usa professores, Deus usa mestres, Deus usa. Deu ao homem capacidade de desenvolver seus dons e talentos e os usa. Ele poderia ter dado ordem para que os muros de Jericó desabassem, afundassem terra dentro, como aconteceu com os inimigos de Moisés, lá naqueles dias, no deserto. No entanto, não fez isso. Chegou para o povo, para Josué, e disse: rodeiem a cidade, marchem sem cessar 7 dias, batendo com os pés no chão. No último dia gritem, as muralhas vão cair. Ora, a ciência veio depois falar para nós, o mundo da física, dos sonhos artesianos. A ponte de Chicago, há dezenas e dezenas de anos, no século passado, caiu quando uma tropa do exército passou marchando por cima dela, fazendo como aconteceu com Israel lá, à volta dos muros de Jericó. Foram batendo os pés, e as vibrações fizeram aquelas moléculas se agitarem, e os concretos e ferros romperam, a ponte foi no chão. Aconteceu com as muralhas de Jericó. Deus usa recursos físicos, Deus usa homens. Precisamos ensinar esses irmãos pequenos na sua confissão, que eles podem crer que Deus se serve de uma cirurgia, de um centro cirúrgico. Se ali dentro estiver acontecendo o impossível, é Ele quem opera o milagre. É Ele que opera o milagre. Por isso que é muito bonito, isso deixa alguns médicos entristecidos, quando, ao agradecer ao médico pelo bom sucesso de uma cirurgia que era improvável, o paciente diz: mas graças a Deus, mas graças a Deus. No crente isso tem que ser fluente, factível. Graças a Deus, que poderia ter dado errado, a anestesia ter dado errada, uma hemorragia ter dado fim, o problema não ter sido extirpado, uma infecção ter se instalado. Não aconteceu nada disso, ou se aconteceu, o Senhor interveio e resolveu o problema. Graças a Deus, Ele usa. Ele manda o povo marchar em volta de Jericó, Ele usa. Não é o único incidente na Bíblia, não é a única circunstância na Bíblia. Deus poderia, como aconteceu nos dias dos assírios, exterminar todo o exército do inimigo, mandando lá um anjo que acabou com 185 mil homens numa só noite. Mas via de regra, em quase todas as vezes, ele mandava o povo com espada na mão se enfiar lá no meio de seus inimigos e passá-los a espada, partir para a guerra, lutar corpo a corpo. Isso exigia treino, exigia técnica, exigia estratégias de guerra que eram muito bem engendradas por Josué, o maior estrategista de guerra do Velho Testamento. Deus se servia dessa técnica de guerra, técnica bélica, e fazia o milagre acontecer. Para cumprir a promessa que ele disse: um de vocês porá em fuga 10, e 10 porá em fuga, claro, a matemática automática, 100. Verdade. Temos que ensinar a esses irmãos que não é: ó, cura Jesus, Jesus cura. Meu Deus, eu sou uma das maiores provas de que Ele cura o que ninguém cura. Ele cura através da oração. Eu creio no dom de curas, ou nos dons de cura, melhor colocando. Nós precisamos entender como Deus se engendra meios para operar. Era isso que Mardoqueu estava dizendo. Esther,
Esther não cruza os braços esperando que anjos cheguem e façam a cabeça do rei mudar. Você tem aí o seu lugar de diplomacia. Você pode chegar aí e fazer esse papel. É a sua oportunidade. E essa garantia de Mardoqueu, essa segurança, o leva então ao ponto de dizer: se você não fizer, ele vai fazer. Ele fará, porque ele sempre faz. Por que ele sempre faz? Porque Jó disse, não é? Nenhum de seus planos pode ser frustrado. Falou o Senhor e não acontecerá? São expressões da palavra aqui. Agindo eu, quem impedirá? Que a nossa fé se delicia em absorver e tem de levar no coração, entende? Atitude de segurança. Eu confio e eu descanso. Eu confio e então eu fico seguro. Não tem por que entrar em alarde. O máximo que pode acontecer é eu me mobilizar a orar mais. E posto em agonia, orava mais intensamente. É o que a Bíblia diz a respeito do próprio Filho de Deus. Entende? Cada vez confesso mais a minha dependência através da oração. E o resultado é esse. É a terceira coisa que a história de Esther ensina para nós, e com que eu vou terminando. Fé como atitude de dependência. É na palavra de Esther que você vê. Mardoqueu conseguiu convencer Esther. E aí Esther chega e diz: orem por mim, jejuem por mim, 3 dias e 3 noites. Eu também vou jejuar. E vou entrar na presença do rei. Se eu tiver de morrer, que eu morra. Mas eu irei lá. Em quem ela estava confiando? Em dependência. Como isso foi vertido na forma de oração? Mas o texto não fala de oração, fala o jejum do judeu era a oração. Era a forma coreografada de clamar. Era o clamor eloquente, jejum. Então essa é a terceira lição que está na atitude de Esther. Significa entrega em ousada confiança. Percebe? São as características da fé. A fé confia, a fé descansa, a fé se rende. Foi o que Deus propôs a Abraão. É o que ele propõe para mim e para você. É o que Mardoqueu evidencia, é o que Esther está provando agora para nós. É desta fé que, sem usar a palavra, o livro fala que precisamos viver e ensinar aos nossos irmãos enfraquecidos por ensinos distorcidos. Amém? A fé que descansa. A fé que, na sua infinita misericórdia de Deus, o vê lançar mão de tudo que é possível. E se o que é possível não pode funcionar ou não vai atender, ele cria o impossível. Ele faz acontecer as coisas que não são. Chama à existência as coisas que não são como se já fossem, Paulo diz para nós. Então traduzimos isso como sendo a atitude de quem sabe que precisa agir, mas não sabe se o agir é apropriado. Isso é muito meu e seu. Quantas vezes estamos debaixo desse dilema, vivendo essa tensão? E então faz o quê? Se entrega a quem pode direcionar as decisões. Lembram daqueles 3 sobre um desafio semelhante lá na corte de Nabucodonosor, em Babilônia, naquele momento terrível? Eles eram os elementos no palco, assistidos por um povo vociferando fúria contra quem crê, condenados a serem queimados vivos numa fornalha que estava 7 vezes mais quente do que acontecia normalmente. E aí dão-se a eles as últimas oportunidades de confessarem o rei como Deus, de se ajoelharem diante da estátua de Nabucodonosor, e eles disseram: não nos prostraremos, rei. O Deus em quem confiamos, ele nos livrará da sua mão. Mas se ele não nos livrar, nem assim nos prostraremos. Macê, é o macê de Esther. Esta é a minha oportunidade de me entregar. Esta é a minha oportunidade de dar uma resposta factível de que confio nele e deixar que aconteça. Eles fizeram, Deus agiu, Esther fez. Alguém vai dizer: é claro, a gente faz isso porque sabe que Deus não vai permitir. Cuidado, Tiago e Pedro estavam debaixo da mesma condenação. Pedro foi livrado, mas Tiago foi morto à espada. Não quero com isso que você se sinta sob ameaça. O que eu quero dizer é que essa entrega, ela não tem crendices. Essa entrega não é sortilégio.
Essa entrega não é aquele tipo de fé que está sendo ensinada erroneamente aos nossos irmãos, dizendo confessa, confessa, confessa e vai dar certo. Não. Essa entrega é aquela que deixa a vontade de Deus prevalecer como vontade de Deus, ainda que não tenhamos explicação para o fato de contradizer a nossa vontade. Então, o que faz a pauta da entrega e espera se acha na fala dela aqui em 4,15. Eu irei lá, e perecendo, pereço. Então esse jejum aponta para a oração, é o pleitear a ação divina pelo clamor. E este é o maior tributo de confiança que podemos dar a Deus. Oração. Tenho a vida inteira definido oração como sendo confissão de dependência. A Bíblia me manda orar sem cessar, o que significa que, sustentada pela palavra que diz que Ele já sabe, que eu não sei orar como convém, quem sabe é Ele, que eu não preciso ficar me repetindo, que Ele se antecipa ao que eu vou dizer, conhece o meu pensamento antes que ele chegue à minha boca. Essa mesma Bíblia me diz, ore sem cessar. O que ela está dizendo é, confesse, faça a sua confissão de dependência. Vamos fazer isso, gente. 3 dias, ela disse para Mardoqueu, põe o povo a jejuar 3 dias e 3 noites, por mim, jejuar por mim. Isso fala de oração, jejuar por. É muito interessante. É um processo de intercessão e de clamor. É imprescindível a oração. Ela vai ser sempre o esteio em todas as atitudes, na decisão e no propósito. Então a oração entremeando as atitudes que enfrentam o desafio. Não é uma decisão inconsequente, mas é de entrega confiante. Porque será sempre confissão de dependência em Deus. Bem, sabemos o resultado. A história virou, foram livrados e glória a Deus, aí veio o Purim. Quando a vida gira em torno da presença de Deus, meus irmãos, e é a isso que nós fomos convidados, foi isso que nos foi oferecido, entremos com confiança, confiadamente, Hebreus 10, 19, entremos confiadamente diante do trono da graça. Ele é a garantia das suas possibilidades e conquistas, das possibilidades e conquistas da vida. Aí vale, e eu encerro, a palavra de Osés nos exortando, Osés 12, 6, no teu Deus espera sempre. Há quanto tempo você tem orado por seus filhos, por seu cônjuge? Há quanto tempo você tem orado por uma situação que você vê crescendo contrariamente, de forma avassaladora, como nos dias de Abacuque? Continua orando. Continua orando. Eu encerro contando uma experiência simples, mas marcante para mim. Eu tinha um colega de trabalho com quem eu trabalhava já há 8 anos, a quem eu evangelizava todas as segundas-feiras, exceção do período de férias dele e exceção da segunda-feira em que ele faltasse ao trabalho. Durante um tempo ele foi meu chefe no meu setor de trabalho. Tempo curto, mas foi meu chefe. Mas era muito amigo. Tinha a idade da minha mãe, então ele era 23 anos mais velho do que eu. Mas eu ia evangelizar. Os outros debochavam dizendo, porque sabiam que eu evangelizava de noite, botava livro na mão dele, revista, punha lá Raio de Luz, Vida Cristã, comprava livros, os livros que me evangelizaram, passava para a mão dele e ele lia e desdenhava. Era uma vida profana, que era uma coisa terrível. Ele ainda me contava as sujeiras da sua vida. E os colegas debochando diziam, vamos ver quem vai vencer essa guerra aí, hein? Vamos ver quem vai ganhar isso aí. E eu queria a conversão dele. Eu não estava numa disputa, eu estava lutando pela alma dele, dia e noite. A essa altura eu comecei o seminário, externato, de onde parti para o Betel brasileiro. E um certo dia, eu falei na classe lá junto aos colegas sobre essa situação, dizendo, gente, eu tenho orado 8 anos por aquele rapaz, aquele senhor, ele tinha 3 filhos, e só vejo as coisas piorarem, cada dia ele é mais incrédulo, cada dia desdenha mais, cada dia chafurda mais numa vida suja. Estou desistindo, vou parar de orar. E aí um senhor, um colega de classe, mas um senhor já com o dobro da minha idade, chegou para mim e disse, mas quem te autorizou a fazer isso? Quem disse a você que já pode parar, que é hora de parar e que você decide que não deve continuar?
Deus estabeleceu qual é o tamanho da sua oração, o limite da sua oração, meu irmão. Você tem esse poder? Se você tem esse poder, não precisa nem de Deus. Mas a Bíblia que nós lemos diz até que Deus responda, meu irmão. Continue orando pelo seu amigo. Eu fui para casa diante de Deus, a cabeça quente. Eu falei, Senhor, eu não queria continuar orando. Estou cansado, não vejo nada. Mas aquele irmão está certo. Quem sou eu? Como que eu posso determinar o limite do teu poder? Se eu tenho orado é porque eu creio que é necessário que tu faças e que tu podes e que tu vais fazer. Então, Senhor, eu vou fazer o que o irmão lá disse para mim. Cansado, sem ânimo, mas eu vou continuar orando por Geraldo. E continuei. E diante daquela palavra daquele irmão e daquela decisão, não passou um mês sem que Deus virasse a mesa da vida de Geraldo. E o resultado, depois de 15 dias de ausência ao trabalho, porque ele fez 2 intentos contra a própria vida, tamanha a desgraça que aconteceu na sua família, e Deus me fez discernir que ele estava intentando contra a sua vida, e um dia ele veio angustiado e não queria contar o que estava se passando. Ele me viu sair para ir para dentro dos navios, fazer uma inspeção, botou o capacete e saiu atrás de mim. Aí eu percebi que ele estava me seguindo, e eu fui para um navio totalmente vazio no cais. Me embrenhei lá por dentro daquelas plataformas e salas totalmente vazias para provocá-lo e ir até ali, onde eu sabia que não tinha um soldador, não tinha um trabalhador ali dentro. E aí ele foi. Quando eu olhei para trás, eu vi ele lá no corredor meio escuro, parado, com a mão colocada sobre uma antepara, parede do navio. E eu disse, o que está se passando, Geraldo? O que você quer me contar? Aí ele caiu em soluços diante de mim. Chorou copiosamente me contando a desgraça da sua casa. Era terrível demais a história. E o coração dele estava tomado de ódio. Ódio. E ele voltou esse ódio contra si mesmo. Por isso tinha tentado 2 vezes. Estava lá com o braço engessado. Jogou um carro contra um barranco. Naquele mesmo dia, no final daquele momento, voltamos para o nosso setor. Ele chegou inquieto, pegou as coisas dele na mesa, levantou e disse, vou embora. Eu falei, eu vou com você. Não, eu estou indo embora, não precisa você ir comigo. Não, eu quero ir com você. Mas por quê? Você precisa ir para casa? Eu falei, agora eu estou precisando. Não, você está querendo pegar minha carona. Eu falei, isso, eu quero ir com você. Você pode me dar uma carona. A distância entre nossa empresa e a nossa casa era de mais de 1 hora de viagem. Ilha do Governador, estou falando de São Gonçalo. E aí, para quem conhece o Rio de Janeiro. E aí, ele não teve outra alternativa a não ser deixar eu sentar do lado dele no carro e fomos. Quando chegamos na ponte, o vão central naquela época era conhecido como a área de suicídio. As pessoas paravam o carro ali, os que queriam acabar com a vida, e pulavam lá de cima. Quando estávamos chegando no vão central, eu falei, era isso que você estava pretendendo, Geraldo? Ele disse, era. Você atrapalhou tudo. Eu falei, não atrapalhei. Quando passarmos o pedágio, você encosta e vamos conversar. Ele encostou e ali, pela última vez, eu evangelizei Geraldo. E eu cobrei dele que fosse procurar o pastor da primeira igreja batista de Niterói, onde uma prima dele frequentava, e fosse se aconselhar com ele. Ele me respeitou, ele foi e voltou de lá convertido. Quando eu saí da empresa, Geraldo era o novo membro da igreja batista de Tauá, na Ilha do Governador, para onde se mudou. Nunca mais ouvi falar nele. Não precisa. Até que estejamos juntos, não quinta, mas sexta-feira, amém? Sexta, desta vez será sexta-feira, estudando Romanos, parte 9, capítulo 1, versículo 17. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Até quinta-feira, em nome de Jesus. Forte abraço. Obrigado por sua companhia. Compartilhe esta palavra com muitas outras vidas, para que sejam edificadas. Obrigado. Deus te abençoe.